A Bíblia e a sua completude. Nesse tópico nós vamos refletir sobre a questão da Bíblia ser completa, as suas informações e aquilo que nela contém ser completo, como algo que não precisa de acréscimo. Quando falamos da Bíblia e a sua completude, ou sobre a completude da Bíblia, o sentido é exatamente isso, de um copo que está cheio, de uma taça que está no seu limite, e não tem mais como colocar absolutamente nada. Então a ideia da Bíblia ser completa é aquela ideia de que a Bíblia ela contém todas as informações necessárias, toda a revelação necessária e que não há nada a ser acrescentado a ela. Que tudo quanto é necessário já está ali. Então, nesse sentido, a Bíblia não precisa de nenhum tipo de acréscimo. Quando nós falamos sobre isso, a Bíblia ser completa, a ideia que muitas pessoas acabam construindo é aquela ideia de que qualquer material extra-bíblico deve ser rejeitado. Uma vez que a Bíblia está completa, eu não preciso examinar, ler e estudar nenhum outro material, pois se a Bíblia já está completa, qualquer material extra-bíblico é algo desnecessário. Bom, então nesse ponto, nós precisamos refletir em qual sentido que a Bíblia está completa. Porque quando falamos de algo que está completo, existem vários sentidos a serem avaliados dentro dessa fala. E hoje eu quero trabalhar dois sentidos aqui, o sentido histórico e o sentido do propósito. E aí nós vamos refletir em qual sentido que a Bíblia já se encontra completa. A completude da Bíblia, ela se dá em que sentido? Bom, historicamente falando, a Bíblia está completa. Nós temos na Bíblia todas as informações históricas, temos todos os relatos, temos todos os detalhes com respeito à história dentro da Bíblia? Não. Historicamente, a Bíblia ela não está completa, porque ela não tem esse objetivo. Não é o objetivo dos escritores bíblicos, dos autores, trazer a história completa de tudo que se passou na humanidade durante os séculos e os milênios. Não é esse o propósito, o objetivo do escritor. Por isso, ele vai escrever historicamente aquilo que é necessário para a compreensão básica daquilo que Deus tem para a humanidade. As informações históricas que são necessárias para a compreensão do propósito de Deus estão na Bíblia. Aquelas que não diz respeito a esse propósito simplesmente não foram escritos, porque não tinha a ver com o propósito da Escritura. Não tinha a ver com o propósito que Deus queria passar para a humanidade. Por isso, historicamente, a Bíblia ela é um resumo. Dentro do conteúdo histórico, a Bíblia ela resume as informações históricas para atender à necessidade dos receptores das Escrituras. Veja que o próprio apóstolo João, ele fala sobre isso no seu evangelho, no seu último capítulo, que é o capítulo de número 21, e o versículo último também, que é o versículo 25. Ele diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. O que João está dizendo é: as informações históricas não foram totalmente escritas no livro. Há muitas informações históricas. Ele diz: se cuidássemos em escrever todos os detalhes da história, o mundo não caberia os livros. Isso com respeito à pessoa de Cristo. Agora imagina a Bíblia querer registrar toda a história da humanidade nos seus detalhes. Não faria nenhum sentido, pois nenhum de nós seríamos capazes de ler toda a história. Então, a Bíblia, no seu sentido histórico, ela é um resumo. Ela resume a história. Ela não faz questão de apontar nomes, ela não faz questão de apontar tempos exatos, datas, número dos anos. Então, a Bíblia ela trabalha como um resumo histórico, porque o objetivo dela não é ser um livro histórico, mas ser um livro com um propósito de salvação, com um plano de salvação de Deus para a humanidade. E é aqui que entra a necessidade do estudante da Bíblia ler livros extra-bíblicos. E aí você não deve confundir livros antibíblicos com extra-bíblicos. O antibíblico é aquele que é contra a Bíblia. O extra-bíblico é aquele que trabalha no mesmo sentido que a Bíblia, não no sentido oposto, mas porém traz informações que a Bíblia não trouxe. Um dos exemplos clássicos disso aqui é, por exemplo, a história dos Hebreus de Flávio Josefo, que é um livro muito lido por muitos cristãos. É um livro extra-bíblico, que tem muitas informações importantes para a compreensão da história do povo de Deus e traz detalhes riquíssimos que a Bíblia não trouxe.
Os escritores bíblicos não tinham o propósito de serem historiadores, mas tinham o propósito de trazer a mensagem de Deus. Então, no sentido histórico, a Bíblia é um resumo daquilo que é de importância. Em qual sentido que a Bíblia ela é completa? A completude da Bíblia, então, se dá em que sentido? No sentido do propósito de Deus para a humanidade. Quando falamos do propósito de Deus para a humanidade, a Bíblia ela é completa. Ela traz todo o propósito de Deus. Tudo aquilo que é necessário para a salvação do ser humano, para a compreensão do plano de salvação do ser humano, a palavra de Deus nos traz. Um exemplo clássico disso está na fala de Paulo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e o versículo 27, que Paulo diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, ou, depende da tradução, todo o propósito, todo o desígnio. Então veja que quando diz respeito ao propósito de Deus, ao conselho de Deus, foi anunciado o propósito todo o propósito, não foi uma parte, não foi um resumo, mas foi todo o propósito de Deus anunciado. Então, nesse sentido, a Bíblia ela é completa, no sentido de trazer a informação do propósito de Deus para a humanidade. Nesse sentido, a Bíblia é completa. Então, no sentido histórico, é um resumo da história. Mas no sentido do propósito, do desígnio de Deus para a humanidade, a Bíblia é completa. Ela traz todo o propósito de Deus. Então é isso que nós precisamos compreender. E como a Bíblia traz todo o propósito de Deus, esse propósito não pode ser nem diminuído e nem acrescentado. Veja Deuteronômio capítulo 29, verso 29, por exemplo, que é um limite. As coisas reveladas são para o homem e as ocultas são para Deus. Em outras palavras, você deve compreender que o propósito de Deus foi revelado para o ser humano à medida que Deus quis revelar. E aí devemos lembrar de Isaías 45:15, que diz que Deus é um Deus que se oculta. Então, ele é um Deus que se oculta e ele se revela à medida que ele quer revelar. À medida que ele considera na sua sabedoria, na sua alta sabedoria, é necessário e suficiente se revelar ao ser humano. Outro limitador que nós temos se encontra em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que Paulo fala para aprender a não ir além daquilo que está escrito. Então, dentro do propósito de Deus, nós temos que saber que nós temos limite. O que Deus quis revelar, está revelado. Todo o propósito de Deus que ele quis passar ao ser humano está passado. E não devemos ir além daquilo que está escrito. Ou seja, não devemos querer ir além do propósito que Deus já passou. O que ele quis passar, está passado. E nesse sentido, está completo a revelação. Não devemos querer acrescentar a essa revelação nada mais, nem profecias, nem supostas revelações particulares, nem informações angelicais, nada disso deve ser acrescentado ao propósito que Deus já revelou. Lembra do que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mesmo que um anjo do céu trazer algo a mais, um evangelho a mais, um outro evangelho além do que já foi trazido, além daquilo que já foi pregado e ensinado, que seja uma maldição. Então, no sentido do propósito de Deus, a Bíblia é completa. Porém, no sentido histórico, no sentido científico, nós temos que compreender que a Bíblia não teve esses propósitos. Ela apenas trouxe aquilo que era necessário para o momento. Mas, historicamente falando, podemos ler Flávio José, podemos ler História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia e quantos outros livros que são maravilhosos para aumentar a nossa compreensão da história do povo de Deus. Agora, com respeito ao propósito de Deus, não devemos tentar acrescentar. Lembre de Apocalipse 22, versos 18 a 21, sobre os perigos de tentar acrescentar ou até mesmo de diminuir aquilo que Deus revelou. Então, vamos ficar com aquilo que está escrito, conforme 1 Coríntios 4 e verso 6. No sentido do propósito de Deus, a Bíblia já está completa. No sentido histórico, ela é apenas um resumo e que muitas vezes, para nossa melhor compreensão, vale-se de bons livros, de boas referências históricas, e isso vai nos ajudar a somar o nosso entendimento. E assim nós fechamos esse ponto. Que Deus nos abençoe.